que eu fui concebida na cidade de Santa Rita, que é o local de nascimento dos meus pais e onde eles receberam e vivenciaram uma grande religiosidade devido à santa do local, Santa Rita. E depois, na época do meu nascimento, eles mudaram para outra cidade, mas a mamãe manteve a tradição e me registrou em Santa Rita de Caldas. Então, o meu nascimento é um pouquinho confuso, é feito na fé, né? E a dona do cartório era a irmã do meu pai, então ficou tudo em família e no fim hoje eu sou nascida em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Meus pais é Nelson e Maria Aparecida e o apelido dela era Lica. Então a gente o conhecia como tia Lica, vovó Lica, e era assim uma pessoa muito querida pelos netos, pelos sobrinhos, de uma figura muito marcante, porque ela foi uma mulher assim que deu um salto no seu tempo. Ela morava na fazenda, ela era órfã de pai e a minha avó era a matriarca da família e naquele tempo a mulher não estudava. E a desculpa da minha avó é que não tinha dinheiro para mandá-la. Então ela pediu que vendesse parte do terreno, né, da fazenda que seria destinada a ela, vendesse os boizinhos e que ela queria estudar. Então ela foi interna num colégio de freiras, né, em Poços de Caldas, e lá ela estudou durante 7 anos, fez o ensino fundamental e o ensino de magistério, né? E ela saiu de lá assim como uma das pioneiras da época dela, né? Como professora, né? Aí fez concurso para o Estado e trabalhou e se aposentou como professora. E sempre foi uma pessoa assim muito além do seu tempo. Eu achava que ela era uma protagonista feminina hoje, né? Sempre em busca, né, do seu lugar, né, de votação. Ela era infiltrada nos trabalhos sociais e civis da nossa cidade, que era pequena, né? E também ela foi uma grande catequista. Ela sempre trabalhou, né, nas pastorais da igreja. Ela era de conselhos, né? E também muito dinamismo ela tinha. E a gente sempre a viu como uma mulher de fé. Eu fui batizada também em Santa Rita, né? Eu fui crismada no mesmo dia e num dia muito especial. Foi no dia do Natal, né? 25 de dezembro de 1957. Eu tenho uma ligação muito forte ainda com a cidade de origem dos meus pais, porque eu tenho uma irmã que é viúva e mora lá. E o meu ex-marido, ele também nasceu nessa cidade, né? Nós éramos amigos de infância. Então, por isso, ainda, né, volto sempre nessa cidade e tenho um grande carinho pelas minhas origens e pela grande Santa Rita, né, que foi um exemplo, né, de religiosidade para todos nós e de grande fé, né? Eu tenho 6 irmãos, né? Um deles faleceu esse ano de morte súbita e foi muito sofrido para nós. Nossos pais já são falecidos também, né? E eu tenho um casal de filhos, o Juliano e a Melina, né? Ainda não tenho netos. O Juliano é casado, é uma pessoa assim que ele foi coroinha e depois que ele se casou, ele voltou a ir à igreja e que passou um tempo sem ir. E depois ele é uma pessoa que questiona muito as coisas da igreja, mas questiona de maneira positiva. Então eu tenho que estar sempre afiada. Mãe, hoje eu fui à missa, o padre falou sobre dogmas. Você quer me explicar um pouquinho sobre dogmas? Então eu acho assim interessantíssimo essa, sabe, que ele faz para questionar, não para falar mal, porque ele quer conhecer para depois ter a sua lógica, né? A Melina é psicóloga e ela trabalha como química na Petrobras e tem um consultório, né, de psicologia também. Ela não é casada
e ela se dedica à causa animal. Ela estudou na PUC, né? E não conseguiu adquirir essa vivência de igreja, né? Mesmo pelos esforços, mas acho que na época ela não tinha, né? Então ela não tinha esses trabalhos que hoje a gente tem na PUC, a pastoral universitária, né? Eu acho que realmente o que eu plantei para os meus filhos, eu vejo essa colheita na vida pessoal e na vida profissional deles, que são pessoas assim de valores e de caráter, sabe, que o mundo precisa mesmo, sabe? E embora não tenha uma vida em comunidade, né, religiosa, eu tenho certeza que são pessoas do bem. Isso me faz ser muito feliz e realizada, né? Não sei aonde corre o tempo, mas eu atuo na pastoral universitária da PUC com a parte de convivência com os alunos, né, professores e funcionários. Então, todas as terças a gente tem uma missa às 12h30, eu cuido da liturgia e a gente tem um grupo de vivência que é muito interessante, que a gente discute questões do dia a dia do jovem, né? E eu, como uma pessoa mais velha, eu falo da minha experiência que tive com os meus filhos e às vezes a gente se questiona também. Então é um trabalho assim muito bonito e na Semana Santa a gente fez a Via Sacra em todos os setores da PUC, sabe? E foi uma vivência maravilhosa, desde 7 da manhã até 7 da noite. E esse trabalho assim na igreja é que me dá vida, sabe? Porque, por exemplo, meu filho mora no Buritis, minha filha mora em Contagem e eu não tenho irmãos por aqui, né? Meus irmãos são casados e a diferença de idade entre nós é muito grande, sabe? Mamãe teve filho em 2 etapas, né? Então, houve um distanciamento de 10 anos para cima e 10 anos para baixo. Então, a gente não conviveu muito tempo e eu me casei muito nova. Então, esse trabalho na igreja é o que me dá vida realmente, me faz, né, me manter ativa também, né? E eu frequento a paróquia do Bom Pastor por afinidade também com as pessoas que eu adquiri lá. O padre José Ramos é uma pessoa assim, de muita espiritualidade e de muita formação acadêmica. Ele é um biblista, né? Muito interessante, né? E ele me dá esse suporte espiritual que eu preciso também, sabe? Porque eu falo para todo mundo que o divórcio realmente é uma chaga na vida da gente, ainda mais quando você não estava preparada para tê-lo. E então foi a igreja que me sustentou, sabe? Tanto financeiramente como espiritualmente e mentalmente também. A minha saúde mental, eu agradeço à igreja, né, por proporcioná-la, né, e por ser aceita em todas as instâncias que eu trabalho, né, pelos conhecimentos que eu consegui adquirir também através dessa vivência. Eu sou graduada em Letras pela UFMG e com 19 anos eu passei num concurso público federal e também no vestibular. E optei por trancar a matrícula e não assumir o emprego para poder me casar. Então, olha, você vê, eu desmistifiquei aquilo que a minha mãe construiu, né? Aí eu fiquei cuidando de casa, dos filhos e tudo, mas não arrependo, né? Eles tiveram uma formação direta minha, uma assistência, né? E então eu não tive uma formação profissional nessa vida toda. E na época do meu divórcio, que eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui muito amparada pela nossa igreja, pela Arquidiocese de Belo Horizonte e por Dom Severino Clasen, que é hoje bispo lá no Paraná, né? Que foi assim uma pessoa que me deu toda a estrutura, eu digo até emocional, para lidar com isso. E então eu
através desse divórcio, eu tive que inserir no mercado de trabalho até que eu conseguisse pensão e esses trâmites todos, né? E eu já era uma pessoa idosa, né, com 55 anos, então eu tive dificuldades. E mais uma vez a igreja me acolheu através de Dom Nivaldo, que era reitor do Seminário Arquidiocesano. Ele me convidou para ser a secretária. E eu, juntamente com o padre Marcelo do Carmo, nós dois ficamos cuidando da secretaria do seminário, que não tinha a estrutura que tem hoje. Do SACEG, né, que é o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, eu fui convidada para gerenciar o projeto Praça das Famílias, que é um projeto de captação de recursos para a nossa Catedral Cristo Rei. E lá na Mitra eu fiquei por 3 anos e depois eu fui, a convite de Dom Joel, para a paróquia Bom Pastor. E depois eu fui chamada para gerenciar um projeto social, de ação social da paróquia, que é a creche Bom Pastor. E lá eu vivenciei a maior experiência da minha vida em relação ao próximo, né? Que então são crianças em situação de grande vulnerabilidade e famílias carentes, não só de coisas materiais, mas também de estrutura, de dignidade. Então eu vivenciei esse lado, né, de cuidar do próximo, né? Eu sempre fui muito cuidada e lá eu tive a oportunidade de cuidar, sabe? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu sempre trabalhei e atuei pastoralmente nas paróquias, né? Acho que devido, né, ao exemplo da minha mãe e dessa convivências com os sacerdotes que a gente tinha. Eles eram de dentro lá de casa e na minha casa e do meu ex-marido, dos meus filhos, eles também vivenciavam muito. Então eles destacavam assim na carência de serviço, de mão de obra que existia para o serviço pastoral, né? Então nós ficamos assim bastante sensibilizados e eu vi que na minha paróquia, que é aqui da Santa Maria Mãe de Misericórdia, aqui no Califórnia, que eles precisavam da pastoral do dízimo, que nada se falava, existia uma equipe de arrecadação de dinheiro, né? Então nós fomos a São Paulo através do MEAC. A gente trouxe aqueles missionários da época, né? E eles nos ensinaram a construir, a instalar uma pastoral eficaz em que atendesse, né, as 3 dimensões do dízimo. E isso foi feito, né? Então nós ficamos assim, ele se destacou tanto esse trabalho que a gente foi convidado para fazê-lo nas demais paróquias aqui da Arquidiocese, mas assim a gente não parava no final de semana e inclusive a gente saiu até da Arquidiocese e fomos para outra também para levar esse trabalho que foi muito eficaz. E depois eu me engajei na pastoral dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, né? E foi um trabalho assim maravilhoso também, que a gente vivenciava já com um olhar de pastoral familiar, um olhar transversal para as outras questões que aconteciam naquele lar que a gente visitava, né? Então nós descobrimos, né, jovens precisando de crisma, vários sacramentos que precisavam ser oferecidos dentro daquela casa e tal. E com isso a gente foi, né, abrindo o nosso trabalho e o número de pessoas na nossa equipe. E a gente instalou a Semana da Esperança, a Missa da Esperança. Nós trabalhamos também, né, sob a luz do padre Alberto Antoniazzi e do padre João Batista Libânio, a criação do projeto Construir a Esperança, que ele foi visível até para a CNBB. Não sei se porque o padre João Batista também estava na CNBB nessa época, né? Mas que isso aí aconteceu sobre o nosso olhar também. E aí o tempo foi passando, a gente foi construindo, né,
assembleias do povo de Deus, para conhecer realmente, de fato, como estava, né, o nosso povo, o que ele precisava, né? E essas assembleias, elas aconteciam em nível de região. E na nossa região Esperança, né, eu e o meu ex-marido fomos os coordenadores sobre o olhar atento de Frei Luiz Antônio, e trabalhamos também com o padre João Batista Libani, ele também nos assessorou, né? E foi assim uma revolução mesmo, né? Até que a gente fechava as questões e levava para uma Assembleia Geral, né? E eu trabalhei também no Pastoral das Ezequias, sabe? Foi a primeira turma a fazer exéquias, né? Um leigo fazer exéquias na região Esperança, no Cemitério da Paz. Então foi assim uma vivência, sabe, da miséria humana, sabe? E foi uma coisa impressionante, que eu pensava que eu nem tinha estrutura para vivenciar o que eu via, aqueles jovens novinhos e com um tiro na testa devido à droga. E até aconteceu um fato assim, né, tragicômico, tão trágico se não fosse cômico, que eu fui presa dentro do velório por uma gangue, sabe? E eles estavam brigando porque o chefe deles foi morto, né? Aí eu me apresentei, falei para eles dar licença que eu precisava sair, não, eles não deixaram, até que chamaram a polícia chegou, então eu fiquei refém deles, né? Aí falei, no outro dia nunca mais voltarei. No outro dia estava lá firme, forte, com a graça de Deus, né? E a segunda vez eu fui sequestrada, né? Por um dessas gangues também, me levaram até o Shopping Del Rey para sacar dinheiro. Naquele tempo sacava dinheiro, né? Sacar dinheiro no caixa eletrônico, a sorte que tinha um valor mínimo, né? Máximo que podia sacar, aliás. Então, aí eles me liberaram depois que eu dei o dinheiro para eles, né? Então, esses percalços acontecem na caminhada de fé também, sabe? Mas, a coisa mais triste que eu vi foi uma mãe que perdeu um bebê, né? Tinha 1 ano e pouquinho, e a hora que eu cheguei no cenário do velório, né? Eu vi aquela mãe com a criança no colo, ela tirou de dentro da urna, né? E ficou com ela no colo, e como ela começou a colocar as xuxinhas no cabelo da criança, né? Então eu senti assim que eu ia desfalecer, sabe? E eu invoquei Nossa Senhora nesse momento e pedi a ela: a senhora já foi mãe, me ajuda, que eu também não ia dar conta, sabe? E então foi assim muito triste, até que eu convenci que ela devia depositar a criança na urna, né? E eu não sei que palavras me foram inspiradas naquele momento, em que tudo aconteceu assim, numa paz, numa tranquilidade, e a criança foi sepultada, né? E eu tive o privilégio de estar presente diante da dor dessa minha irmã, né? E eu nunca esqueço dela, porque é uma dor muito triste mesmo, né? Quando nós assumimos a pastoral familiar na arquidiocese, juntamente com o padre Nivaldo, Dom Nivaldo hoje, então Dom Valmor nos cobrou um programa de família, que já existia na Rádio América, mas tinha terminado. E eu, com a cara e com a coragem, né, eu produzi e apresentei o programa de família para família, sabe? E aí, para isso, eu fiz um curso de especialização em comunicação de impacto. Então, foi um curso rápido de 6 meses, mas que me deu uma ajuda assim, no posicionamento perante o microfone, as coisas, né, as câmeras de TV e tudo. Então, eu fiquei assim, muito, muito feliz com essa oportunidade, né? E foi uma grata alegria ter o Wilton Ribeiro conosco também na equipe, né? Ele nos ajudou muito, né? E depois a gente, através das queridas irmãs paulinas, a gente teve a vivência, né, do programa Leitura Orante, da Palavra, né, na TV Horizonte, por 1 ano e meio que eu participei, e foi assim, uma vivência muito rica, muita experiência.
e foi muito bom porque eu conheci o SAB das Paulinas e lá também eu estou fazendo alguns cursos, né, que também me capacitam melhor para a parte formativa que eu sou chamada a dar na minha paróquia ou nas paróquias que solicitam. A gente não imagina a nossa força como mulher dentro da igreja, né? A gente pode ver as pastorais, né? Os nossos movimentos, as nossas ações, as nossas captações de recurso dentro das paróquias, elas acontecem, né? Através da mulher, né? E a mulher também é uma formadora de opinião, né? Na família principalmente. Então eu acho que nós realmente, né, através da nossa vivência dentro da igreja, a gente está transformando também, né, esse mundo hoje que para deixar de ser, né, tão patriarcal e se tornar também. E essa história que, né, de estar cursando fazendo essa pós-graduação que me foi oferecida pela PUC, né? O protagonismo feminino na igreja, então ele nos desperta, né, para questões que a gente nunca imaginou, vislumbra para realidades futuras também, né, que nós vamos vivenciar. Então é um curso assim que não me mexeu demais comigo, pela minha geração também, mas imagino pelas das minhas colegas também, que temos uma turma bastante heterogênea, de questões que a gente nunca pensou em vivenciar, né? Nós descobrimos que não existem só a patrística dentro da igreja, existe a matrística também, né? A gente conheceu as madres do deserto, né? As madres que chegaram até as catedrais e elas eram assim discípulas de São Jerônimo, né? Às vezes eram mulheres que se faziam passar por monges, né? E então isso nos fortalece, né, de ver que a nossa igreja foi criada e que as discípulas de Jesus também aconteceram, né, e foram eficazes e atuantes, né, na nossa evangelização até hoje, né. Eu acho que a gente tem que pôr a mão na massa e tal. Os momentos orantes são necessários, nos fortalecem, né? Mas também tem que ser dosados com ação, né? Porque eu não aguento ficar lá, vamos rezar para a nossa igreja ficar bem, não sei o quê. Vamos rezar, mas vamos também fazer, né, com que essa igreja se encaminhe, né? A gente não consegue evangelizar visando um planejamento quantitativo, sabe? A gente tem que se tornar força e união para a gente se tornar essa igreja sinodal, né, proposta, né? A gente fala que é pelo Papa Francisco, mas a sinodalidade já é falada desde o Concílio Vaticano II, né? Então, eu acho que realmente evangelizar é isso, né? É você buscar caminhos ou ações ou projetos que levem, né, aquilo que faça o reino acontecer entre nós, né? Conseguir, né, um projeto pastoral que nos leve a esse caminho concreto da evangelização, de conhecer a figura de Jesus Cristo, né?